Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra gravar um vídeo sobre o meu emagrecimento. Muitas pessoas me pediram depois que eu coloquei uma foto do meu antes e do meu depois no Facebook. Elas queriam dicas, queriam que eu falasse um pouco sobre como foi esse processo, então eu resolvi gravar hoje pra vocês. Eu vim começar falando sobre como eu engordei, porque eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra. Então se você quiser saber sobre o meu processo de emagrecimento, continua assistindo. Para começo de conversa, antes de casar, eu era o tipo de pessoa que achava que só engordava depois do casamento a pessoa que ficava acomodada, sabe? Tô aqui pra provar o contrário. O motivo que me levou a engordar foi um desequilíbrio hormonal que eu tive depois que eu tive que tomar um hormônio sintético chamado levonorgestrel, também conhecido como a pílula do dia seguinte. Eu tava recém-casada, aconteceu um acidente e não queríamos engravidar naquele momento. Eu lembro que naquela época eu tava morando no hotel de trânsito e eu andava muito diariamente, porque o ponto de ônibus era muito longe. Eu andava basicamente 2 km por dia. Não era porque eu tava parada, sem fazer nada, porque realmente eu tava me exercitando bastante e eu não tava comendo diretão, eu tava comendo normal. A princípio eu achei que fosse ficar só naquela semana mesmo o efeito do inchaço, mas eu notei que ao longo do mês não diminuía, tanto que foi assim que aconteceu. Eu tomei mais ou menos no dia 20 de janeiro, quando foi começo de fevereiro, essa casa aqui saiu e a gente veio aqui e começou a reformar algumas coisas, né? A gente tava correndo muito, a casa tava sem luz ainda, então a gente comprava uma quentinha, dividia e já ia correndo fazer as outras coisas. Então nessa época eu acabei comendo bem pouco. Daí na semana do carnaval, meus pais vieram pra cá e a gente já tava com luz e eu comecei a cozinhar. E beleza que eu cozinhei algumas coisas, né, que engordam, mas foi só durante uma semana e eu não comi exageradamente, eu comi normal. E ainda continuava sentindo aquele efeito do inchaço e era muito estranho pra mim, sabe? Tanto que tem uma foto que foi quando os meus pais estavam indo embora, que eu já tava com o rosto mais inchado, assim, já tava um pouquinho mais larga. Porque quando eu começo a engordar, eu logo dou uma enlarguecida. Eu não curto muito esse efeito, né? Mas tudo bem. E aí naquela altura do campeonato eu comecei a achar que tava grávida, porque afinal de contas eu tinha tomado a pílula em janeiro, no final de janeiro, e a gente já tava na metade de fevereiro e eu ainda continuava com os sintomas, nada de passar. Eu me sentia enjoada, dor de cabeça, cólica, então eu ficava naquela dúvida, ou eu tô grávida ou esse remédio acabou comigo. Só que como eu me apoiava mais na teoria de que o remédio tinha acabado comigo, eu acabei não mudando a minha alimentação, eu continuei me alimentando do mesmo jeito. Aqui tudo começou a desandar mesmo, porque quando foi dia 27 de março, no meu aniversário, meu marido me levou pra jantar e eu resolvi botar uma roupinha mais arrumadinha e tal. E tinha uma roupa que eu tinha ganhado quando era noiva ainda, e eu fui experimentar e a blusa simplesmente não quis fechar, era de zíper. Eu fiquei desesperada, falei, gente, como assim? Essa blusa ficava super folgada em mim, sabe? Aí foi quando eu caí na real, eu realmente engordei e eu preciso dar um jeito na minha vida. Só que quando eu perguntava pro meu marido, ele falava que pra ele eu tava de boa, eu não tava com corpo feio, que eu não tava gorda, que eu não tava nada, que era coisa da minha cabeça. Por ele achar que eu tava daquele jeito, eu realmente acreditava que eu tava, sabe? E eu sei que aos olhos dele eu realmente tava com um corpo bonito e blá blá blá, e que ele não tava ligando. Mas eu acho que quando a gente fica chateada com o nosso corpo, não adianta a pessoa falar que tá bonito, que tá isso, que aquilo, porque você vai continuar se sentindo mal quando você se olhar no espelho, quando você vestir uma roupa, enfim. O que mais me chateava era que eu tava sentindo muitas mudanças, assim. Já tenho a perna grossa, então minha perna começou a ficar flácida, eu comecei a ficar com muita barriga, meu braço ficou mais grosso também, meu rosto deu uma largada e eu fiquei bem chateada com isso porque eu não conseguia fazer nada pra mudar aquilo, sabe? Aí quando foi mais ou menos em abril, eu decidi mudar um pouco a alimentação, comecei a cortar alguns carboidratos aí. Não cortava todos, continuava com uma alimentação até que ok, mas com mais besteira do que devia, sabe? E aí como eu tinha cortado algumas coisas, eu pensei, agora eu vou conseguir emagrecer e tudo mais. Só que não tava adiantando. Parecia que a cada esforço meu eu engordava cada vez mais, sabe? Era muito bizarro. Lembro que uma amiga minha veio aqui em casa, lá pra maio ou junho, e a primeira coisa que ela falou quando chegou aqui foi: Nossa, amiga, eu não tinha notado tanto que você engordou. Aí aquilo foi tipo um baque pra mim. Aí eu comecei a me sentir muito mais mal do que eu já tava, sabe? Eu acho que às vezes a opinião das pessoas acaba fazendo um estrago emocional em você. Eu fiquei bem triste, sabe quando você escuta uma coisa, você tem que se segurar pra não chorar e... respira.
Daí quando chegou em agosto, eu e meu marido decidimos começar a correr. Aí a gente foi no primeiro dia, foi no segundo, no terceiro a gente já não tava aguentando mais porque o clima daqui nessa época do ano é muito seco. Então a gente começou a sentir muito ardor aqui nessa região, eu tenho sinusite, então eu fiquei atacada. E daí a gente parou, né? Fomos só naqueles dias mesmo. Paramos. Só que nessa época eu comecei minhas aulas de direção. Eu andava até a outra vila pra pegar carona e depois voltava também. Isso acabou me ajudando a emagrecer um pouquinho, mas bem pouquinho. Sabe aquela sutil mudança que faz toda a diferença pra você, porque acaba sendo um pontapé pra você realmente correr atrás do que você quer? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Comecei a notar que as calças estavam ficando um pouquinho menos apertadas e eu decidi que eu queria entrar na academia, que eu queria realmente mudar mesmo a minha alimentação, sabe? Não só tirando umas coisinhas aqui, mas me reeducar, sabe? Reeducar a minha mente. Daí eu tenho uma amiga aqui na vila e ela ia pra academia, então nós íamos juntas. E eu fazia 20 minutos de esteira, depois mais 15 minutos de bicicleta, fazia um pouquinho de musculação também pra perna, fazia agachamento, fazia abdominal. Ficava tipo 1h30 lá, depois vinha pra casa. Era um tempo muito agradável que eu passava lá, sabe? E eu comecei a notar mais e mais essas diferenças. Aí quando chegou no mês de novembro, eu fiquei um pouquinho desesperada, porque em dezembro, no final, a gente ia pro Rio de Janeiro. Eu não queria ouvir aquele tipo de comentário que acontece muito nas reuniões de família, tipo... Nossa, você tá gorda, hein? Caraca, tá grávida! Enfim, eu queria evitar esse tipo de comentário porque é muito chato, especialmente quando você tá num processo e acaba sendo triste. Então eu queria evitar esse tipo de situação. Eu ia pra academia, fazia tudo isso que eu falei pra vocês e depois voltava pra casa e de noite corria com meu marido e com a minha amiga também. Quando chegou no comecinho de dezembro, eu vi que dava pra emagrecer mais um pouquinho, porque eu tava mais ou menos ali com 60 quilos, por aí. E eu casei com 56 quilos, então eu tinha 4 quilos pra perder em pouco tempo, né? Então eu resolvi fazer uma dieta que era só pra desintoxicar meu corpo, porque apesar de eu estar fazendo exercício e tudo mais, eu sentia muita falta de comer carboidrato pra caraca, sabe? Comer doce. Então eu precisava fazer uma limpeza no meu organismo pra me desapegar dessas coisas. E eu fiz essa dieta por mais ou menos 5 dias. Basicamente eu comia carboidrato complexo, proteína e frutas. Não foi uma dieta horrível, eu comia coisas que eu gostava e comia de 3 em 3 horas. E depois que eu terminei essa dieta, eu notei uma diferença brutal. Eu olhei pra mim e falei, caraca, agora realmente o negócio começou a fluir. E aí fiquei mais animada ainda. Eu acho que nessa época eu cheguei a pesar mais 58,5. Aí depois eu acabei ficando muito atarefada e não pude ir pra academia. Eu tava organizando aqui em casa, a gente tava fazendo a reforma no quarto. E logo depois chegou a época de Natal, meu sogro veio pra cá. Então a gente só corria um pouco, algumas vezes na semana, e tentava manter com a alimentação. Daí quando a gente foi passar o ano novo no Rio de Janeiro, eu fiquei bem feliz, porque eu ainda não tava ouvindo nenhum comentário e tal, então beleza. Só que em determinado momento eu ouvi a seguinte frase: nossa, você tá buchuda, né? Mas é normal depois que a gente casa. Pra mim, naquele momento, aquela frase era tudo que eu não queria ouvir, porque eu tinha me esforçado justamente pra não ouvir aquelas palavras. Claro que o meu emagrecimento não foi só motivado pelo que as pessoas iriam falar de mim quando eu chegasse no Rio de Janeiro e tudo mais, mas especialmente porque eu não tava gostando do que eu tava vendo no espelho, porque eu tava muito sedentária, porque eu ficava ofegante se eu fosse daqui e ali correndo, sabe? É pra andar em morro, eu já subia... Isso não é normal pra uma pessoa de 21 anos. Mas eu acabei pegando essa palavra que eu ouvi que magoou bastante. Eu sei que a pessoa não falou isso pra me magoar, foi só um comentário mesmo. Mas eu peguei essa frase que me magoou e transformei isso em motivação pra eu continuar buscando aquilo que eu queria. Comecei a querer mais e mais mudar a minha alimentação, sabe? Eu não queria cortar as coisas que eu gostava. Eu gosto muito de coxinha, eu gosto muito de estrogonofe, de macarrão ao molho branco, de pizza, de hambúrguer, de lasanha. Eu gosto de todas essas coisas e eu não queria parar de comer também. Eu comecei a procurar na internet algumas substituições. O pessoal fica usando muito a Bela Gil quando ela fala, você pode substituir isso, por exemplo. Mas é muito real o que ela fala, porque tem coisas que a gente acha que é só daquele jeito que é bom, que é gostoso, mas não, você pode substituir por receitas que vão ficar muito parecidas, só que muito menos calóricas, muito mais saudáveis, muito mais equilibradas. Eu comecei a fazer coxinha fit, eu sempre buscava assim, estrogonofe fit, coxinha fit, não sei o que lá fit, e tinha muita receita legal, sabe? E foi também nessa época que eu comecei a comer mais legumes. Eu até hoje odeio salada, tipo tomate, alface, essas coisas eu não como. Mas eu como brócolis, couve-flor, consigo comer cenoura, batata doce, eu amo esse tipo de coisa.
Agora tem coisa que não me desce, então eu procuro substituir uma coisa pela outra, para não perder os nutrientes que aquela comida tem a me oferecer. Daí, chegando mais perto de abril, a gente tinha uma viagem para fazer, uma lua de mel, e eu ainda não estava 100% no corpo que eu queria, sabe? Eu tava pesando nessa época 58,5 mais ou menos. Eu tava bem feliz já, porque eu tinha chegado quase a 64 quilos em 2015, então pra mim já era uma vitória muito grande. Mas eu queria mais, então eu continuei maneirando na minha alimentação, só que eu tava correndo muito, então também não tava conseguindo ir na academia. E foi basicamente assim, eu mais mantive o peso nessa época do que consegui emagrecer de verdade, sabe? Daí chegou a viagem e quem já viajou de cruzeiro sabe que tem muita comida gostosa o tempo inteiro e é muita massa, que é a comida do Mediterrâneo. Então, né, Itália, pizza, lasanha, macarrão, tudo isso eu colocava nos pratos que eu comia. Mas eu sabia que se eu continuasse comendo daquele jeito, eu ia sair de lá rolando. Então o que eu fazia? Todo dia eu ia pra academia, fazia vários exercícios lá, voltava o bagaço. Claro que eu acredito que eu deva ter engordado um pouquinho lá, tipo meio quilo mais ou menos. Mas eu acho que foi pouco, porque muita gente engorda tipo 5 quilos no cruzeiro, sabe? O Wagner mesmo, nos primeiros dias ele engordou 4 quilos. No finalzinho do cruzeiro eu fiquei doente, acabei emagrecendo um pouquinho, porque eu fiquei com uma bronquite, então eu não conseguia comer direito, foi bem chato. Hoje, depois de muito tempo, eu finalmente consigo entrar numa calça da época que eu tava noiva e a calça ficar folgadinha em mim e tal. Então eu fico muito feliz com esse resultado. Porém, eu ainda preciso emagrecer mais. O meu peso ideal é 52 quilos e agora eu tô pesando 56 quilos, o que é uma coisa boa porque eu voltei finalmente ao peso que eu tava na época que eu casei. E eu tô muito feliz com esse resultado, sabe? Mas eu sei que ainda tem um caminho a percorrer e quando eu alcançar esses 52 quilos eu quero manter. No momento eu tô vestindo calça número 38 e blusa eu já consigo usar P de boa. Essa blusa aqui, por exemplo, é PP. E ela fica bem justinha no braço. Eu acho que pra mim ideal seria P. Já tá bom, né? Eu só não tirei ainda minhas medidas. Mas eu lembro que quando eu comecei a academia eu tava com 106 de bumbum, tava com 69 de cintura, 89 de busto, se eu não me engano. Hoje eu já não sei, eu tenho que tirar as medidas de novo. Então, a minha amiga pediu também dicas sobre estrias e celulite. Eu, na época que eu comecei a engordar, eu não vi diferença em estria. Eu sempre tive estria porque eu já fui gordinha quando eu era adolescente, né? Pra vocês verem que eu não reajo muito bem ao hormônio, porque quando começou a época dos hormônios eu engordei. E aí agora eu tive que tomar o hormônio de novo e engordei. Então, né, não quero isso pra minha vida. Por causa dessa fase, eu tenho muita estria. Assim, não é nada que me incomode, eu tenho assim, que falam que é faixa de pedestres. Tenho no peito um pouco também. Tenho no bumbum, tenho na coxa interna e tenho nessa parte aqui do braço. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu não ligo pra estria, então não tem nem como eu dar dica de creme pra estria. Porém, ano passado eu vi que eu tava com muita celulite, eu comprei um creme da Mary Kay. Então o creme que eu usei pra celulite foi esse daqui Ele é o Time Wise Body Gel Creme Redutor de Celulite, Smooth Action. Ele fez muito sucesso no Facebook, muitas pessoas estavam falando dele. Eu tô desfocada. Volta, foco. Eu fiquei curiosa e como eu já uso produtos da Mary Kay, uma empresa séria que não faria uma propaganda de algo que não fosse verdade. Eu senti bastante diferença. Eu passei na perna e na barriga. Eu senti diferença sim na perna. Eu notei que agora quando eu sento eu nem vejo mais os furinhos nem nada. Ele não foi barato, ele custou R$119. Eu sei que tem cremes mais baratos, mas eu preferi confiar na propaganda desse daqui e não me arrependi. Então, vocês podem usar aí pra testar também. Atualmente, esse é o meu corpo. Vocês vão notar que eu tenho um quadril bem largo, eu tenho realmente a coxa grossa. Então, quando eu engordei, foi a primeira coisa que ficou bem maior do que já é, né? E eu não curti muito. Vou aproveitar para deixar umas fotos aqui que eu tirei hoje. É bom lembrar também que eu não sou uma profissional
de nutrição, de educação física, de nada disso. Então, eu indico que você procure um profissional desses se você realmente quiser emagrecer. Sério, gente, cuidado com essas dietas loucas de internet, porque você perde músculo, perde água, então não tem vantagem. Então, pra mim, o melhor jeito de emagrecer foi educação alimentar e exercício físico. Eu sei que isso é clichê pra caramba, mas é sério, começa por um dos dois. Une os dois, você vai ver a diferença bem rápido. No momento, eu e meu marido, a gente tá pensando em entrar no CrossFit, porque a gente vê alguns vídeos e acha super legal. É um conceito diferente de academia, porque às vezes só na esteira eu fico super entediada, eu não gosto, não suporto esteira. E o meu marido odeia musculação. Então acho que seria alguma coisa legal pra gente fazer junto. Se a gente realmente fizer, porque tem que ver o lado financeiro também, né? Porque não é tão barato assim, ainda mais 2 pessoas. Mas se a gente fizer mesmo, eu falo pra vocês e gravo um vídeo também e tudo mais. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e de compartilhar também pra ajudar o crescimento do canal. Até mais, tchau! A gente se vê por aí. Tchau! Por aí. Vai se ver por aí. Se vê por aí.